Capítulo 13, versículo 10 em diante. Lucas 13, 10. Sabemos que o Senhor ele já se faz presente, Ele já tem demonstrado a presença dEle em nosso meio, então que assim seja feito cada vez mais conforme o querer e a vontade dEle nessa noite. Todos encontraram? Lucas capítulo 13, versículo de número 10 em diante, que tem como título Cura de uma mulher paralítica. Versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Glória a Deus. Mais uma vez, versículo de número 12. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Senta glorificando a Deus em nome de Jesus Cristo. Meus amados, uma vez mais estamos aqui na presença do Senhor hoje, diante de uma palavra ao qual nós vemos uma vez mais relatado sobre a passagem de Jesus Cristo na terra. Nós vemos que Cristo ele veio à terra para cumprir-se, pois, a palavra do Senhor que havia se dito no Antigo Testamento. E nós vemos que assim Ele o cumpriu e fez coisas tão grandiosas, irmãos, que se nós pararmos para analisar, são coisas que ao ser humano não é possível, mas para Deus não há nada que venha a ser impossível. Se nós tivermos fé, se nós estivermos crendo, se nós estivermos com Cristo no ambiente, nós sabemos que tudo nós conseguiremos e nós poderemos em nome dele, de Cristo Jesus. E nós vemos que Cristo, ele veio na terra não para poder cumprir, pois, alguns dogmas, algumas religiosidades que existiam naquela época, porque nós vemos que naquele lugar, naquele momento, nós vemos que a sinagoga, ela não era como, por exemplo, a igreja que nós temos aqui. Nós vemos que Cristo, na sinagoga, ele se localizava no meio da sinagoga, e aqueles que ficavam mais próximos daquele que estava falando da palavra, nós vemos que geralmente eram pessoas mais importantes. E nós vemos que essa mulher, provavelmente, a palavra não diz, mas conjecturando, nós vemos que essa mulher, provavelmente ela estava num canto daquela sinagoga, somente observando e ouvindo a palavra do Senhor. Mas nós vemos que Jesus Cristo não era um homem qualquer, nós vemos que Jesus Cristo não era um simples profeta, nós vemos que Cristo era o próprio Deus na terra, e Cristo continua sendo o próprio Deus. Ele não perdeu a sua essência, ele foi para a direita do Pai, mas ele deixou, pois, o Espírito Santo em nossas vidas, em o nosso meio. E nós vemos que Cristo Jesus, naquele lugar, ele vem quebrando várias paradigmas daquele momento. Nós vemos que a primeira coisa que ele faz, ele mostra que ele conhece, pois, aquela mulher, mesmo que muitas das vezes os seus olhos assim carnais não tivessem visto aquela mulher, mas nós vemos que outrora o próprio Espírito Santo de Deus havia, pois, confirmado e afirmado algo naquela vida, porque nós sabemos que, segundo a luz da palavra, existem enfermidades, irmão, que vêm normalmente, como na vida de qualquer um, de forma física. Nós vemos, por exemplo, a morte de Lázaro, que era um homem ao qual era muito junto, muito grudado de Jesus, era um amigo íntimo de Jesus. Nós vemos que até a morte se chegou a ele, mas nós vemos que aquele que tem o dom da vida, aquele que tem todo o poder e autoridade, aquele que, quando fala, até o mar se acalma, nós vemos que ele é quem traz a vida, e é ele quem pode restituir aquilo que se havia perdido outrora. Irmãos, nós vemos que aquela mulher, ela tinha uma enfermidade que não era natural, era uma enfermidade que a própria palavra do Senhor, no versículo de número 11, vai falar que era um espírito de enfermidade, era algo espiritual que se manifestava também na sua carne. E nós vemos que naquele momento Jesus Cristo, ele, por ser Deus,
Ele mesmo ali falando depois da palavra, nós vemos que ele observou aquela mulher lá naquele cantinho, aquela mulher que muitas das vezes ninguém dava nada por ela. Nós vemos que muitas mulheres são citadas pelo nome, irmãos. É citado o nome, por exemplo, de Maria, a mãe do nosso Redentor. Nós vemos que Maria de Magdala, Madalena, nós vemos que também é citado o nome dela. Nós vemos que é citado o nome de várias mulheres na Bíblia, mas o nome desta mulher não é citado. Mas nós vemos que esta mulher, ela foi lembrada nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque nós vemos que a partir do momento que Cristo Jesus estava no ambiente, ela confiou e acreditou no chamado que Ele tinha para a vida dela. Porque nós vemos que a partir do momento que Ele a chamou, ela não pensou duas vezes, senão a ir caminhar para com o Mestre. Nós vemos que ela já chegou até o Mestre, e assim Ele pôs a mão sobre ela. Irmãos, quando nós vemos uma mulher que ela está encurvada, uma pessoa que ela está encurvada, irmãos, ela não está encurvada para trás, ela geralmente está encurvada para frente. E como Ele coloca a mão sobre ela para que fizesse com que ela viesse a se endireitar? Humanamente falando, se colocaria a mão de baixo para cima para tentar endireitar. Mas nós vemos que o poder que é do alto, irmãos, não há necessidade de fazer aquilo que é natural. É feito algo, irmãos, quebrando pois os protocolos da natureza humana, porque nós vemos que Ele impôs a mão sobre ela, e aquela mulher se endireitou. Ah, igreja, nós vemos que aqueles que ali estavam puderam contemplar aquilo que Deus fez no meio deles, e nós vemos que esse mesmo Cristo, Ele ainda está no nosso meio, para poder operar, para poder curar, para poder sarar, e está cada vez mais no meio da igreja dele. Já foi dito aqui nessa noite, aqueles que buscam em oração, nós vemos que o Senhor, Ele se movimenta na casa, nós vemos que o Senhor, Ele se movimenta, pois na vida de cada um, em prol da vida dos teus servos, dos teus filhos, da tua igreja. Mas nós vemos, irmãos, também que não é fácil a caminhada de alguém que serve a Deus, que faz a vontade de Deus, porque muitas das vezes, para poder fazer a vontade de Deus, nós temos que quebrar protocolos humanos, porque nós vemos que a partir do momento que Cristo fez isso, nós vemos que no versículo de número 10 é dito que era um dia de sábado, e sábado para um judeu é um dia sagrado, é um dia santo, é um dia ao qual todo e qualquer tipo de judeu, ele para de trabalhar nesse dia, ele não move uma palha sequer nesse dia. Mas nós vemos que o próprio Cristo, Ele curou no dia de sábado, não somente nessa passagem, mas em outras também. Mas nós vemos também que a partir do momento que Ele faz este milagre e traz, pois, uma esperança para aquela mulher, nós vemos que o príncipe da sinagoga, aquele ao qual era um homem respeitado naquele lugar, ele se levanta contra o nosso mestre. Por quê? Porque para o judeu, um contexto, mais vale a lei, a letra, do que uma vida. Mais vale seguir à risca protocolos do que fazer o querer e a vontade de Deus. Nós vemos que ela, inúmeras vezes, irmãos, para e pensa, ela não deve ter sido a primeira vez que ela foi naquele lugar. Inúmeras vezes ela foi naquele lugar, e nós vemos que ela sempre saía da mesma forma. Nós vemos que ela estava há 18 anos na mesma situação. Mas nós vemos que a partir do momento que protocolos humanos são quebrados, nós vemos que o operar de Deus, o agir de Deus, já teve gente que pegou. A partir do momento que se é quebrado a palavra do homem, que diz que muitas das vezes não tem mais jeito, que diz que muitas das vezes não tem mais saída, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor,
Nós vemos o nosso próprio mestre dizendo: ainda tem jeito sim, ainda tem saída sim, eu ainda opero e hei de operar cada vez mais no meio da minha igreja. Ai, irmãos, nós vemos que hoje esta irmã, esta mulher, ela nos serve como base de fé, porque quando ela ouviu o chamado de Cristo, ela não pensou duas vezes. Ela poderia questionar: ah, mas por que ele está me chamando? Mas não, nós vemos que ela se foi até o mestre. E quando nós nos posicionamos no chamado que o mestre nos faz, ele retira tudo aquilo que não provém dele e faz tudo novo na vida daqueles que os seguem. Ah, igreja, quando nós confiamos no Senhor, nós vemos que ele faz grandes coisas em nosso meio. Quando nós somente confiamos na palavra do nosso mestre, nós vemos o sobrenatural acontecer. Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele permanece sendo o mesmo Deus, ao qual opera, cura, livra, limpa, guarda, e assim quer nos salvar e fazer a obra dele em nossa vida. Aí nós vemos que aquele príncipe da sinagoga, ele é um camarada afrontoso, ele conhece da lei, ele conhece muito da palavra, da letra, mas não da essência da letra. Nós vemos que ele chega e fala: olha, temos pois 6 dias para operar milagres, e tu opera o milagre logo no dia de sábado, ao qual Deus pois santificou. E aí nós vemos, irmãos, a diferença de quem só tem a letra para quem tem a essência de Deus, de quem só tem estudo para quem tem um direcionamento do Senhor. Nós vemos que ele se levanta contra Cristo falando pois sobre isso, mas nós vemos que a resposta do nosso mestre, ela é excelente e excepcional. Nós vemos que ele responde assim. Ele diz, a primeira palavrinha que ele fala é a seguinte: hipócrita. Hipócrita. No sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou um jumento e não leva a beber? O que o nosso mestre quis dizer com isso? O que Cristo Jesus quis dizer com isso? Vocês estão valorizando muito mais os animais, os seus bens, do que uma alma, uma vida ao qual Deus colocou nessa terra? Nós vemos que o nosso mestre, ele inúmeras vezes, ele coloca os letrados contra a parede. Ele coloca aqueles que se acham alguma coisa, aqueles que se colocam como os tais, contra a parede. Mas por quê? Porque ele é o Senhor, ao qual é onipotente, onisciente e onipresente. Onipresente porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, sabendo de tudo. Onisciente porque ele conhece tudo, todos, até o íntimo do coração de cada um. E nós vemos que ele tem todo o poder, toda a autoridade. Todo o poder está sobre este nome, ao qual não importa o que nós estejamos passando, se nós nos colocarmos obedientes e cada vez mais fiéis com o Senhor,
nós vemos que, rogando este nome, nós temos saída, nós temos escape, nós temos livramento, nós temos cada vez mais a presença do Senhor em nós. E quando nós olhamos o complemento, no versículo de número 16, ele vai complementar o seguinte: e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, ao qual há 18 anos Satanás tinha preso. O que Cristo quer dizer com essa segunda frase? Nós vemos que ele, já tendo confrontado aqueles homens que se achavam os tais, ele ainda complementa dizendo: olha, é como se eu pudesse, com os meus olhos espirituais, estar naquele momento vendo e compreendendo o que Cristo queria dizer. Olha, esta mulher, ela estava numa prisão, porque nós sabemos que era algo espiritual, ao qual Satanás mesmo havia, pois, acorrentado e aprisionado aquela mulher naquela situação. Mas nós vemos que nessa quebra de protocolos humanos, dizendo, nós vemos que o nosso Deus, em Cristo Jesus, ele simplesmente opera algo que não é uma simples cura, como por exemplo, simples entre aspas, irmãos, como por exemplo, aquele cego de nascença, ao qual ele vai e restaura a sua visão. Era físico, até mesmo porque perguntaram a ele: olha, Senhor, mas quem foi que pecou, este homem ou seus pais? E Cristo disse: olha, ninguém pecou. Mas nós vemos que neste momento, Cristo, ele desfaz a amarra do inimigo, e ele vem fazendo com que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado cada vez mais sobre a face da terra. E nós vemos que, para finalizar, ele diz: olha, tendo dito isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Sabe por quê, igreja? Porque quando nós fazemos o querer e a vontade do Senhor, não tem inimigo que se coloque de pé e vá tentar nos confrontar. Por quê? Porque estamos debaixo da grande e poderosa mão do Senhor, fazendo o querer e a vontade dele, ao qual nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, para fazermos cada vez mais o querer e a vontade dele sobre a face dessa terra. Então, se tu tens se posicionado, se tu tens se colocado cada vez mais de joelhos, obediente ao Senhor, não tenha medo de fazer aquilo que Deus tem te ordenado. Vai e faça, porque o Senhor, ele tudo proverá. Não importa se naquele momento você achar e dizer: olha, eu não tenho força, eu não tenho nada de mim mesmo. Sim, não temos nada de nós mesmos, mas nós temos o Espírito Santo do Senhor que está em nossas vidas, o nome de Jesus, para que nós possamos clamar naquele momento, e cada vez mais a grande e poderosa mão do nosso Deus sobre nossas vidas, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor não está com o seu braço encolhido, nem com a sua mão fechada. Pelo contrário, ele está com o seu braço estendido, com a sua mão aberta. E aqui nessa noite tem restituição. Igreja, tem um renovo da parte de Deus nessa noite.
estamos muitas das vezes em pecado, ou porque estamos desagradando a Ele, mas para que nós possamos cada vez mais estar com a nossa fé enraizada no Senhor. Por que isso? Porque quando muitas das vezes nós estamos somente na bonança, às vezes nos esquecemos de buscar a Deus fervorosamente como buscávamos. Às vezes esquecemos de buscar a Deus de forma incessante como nós buscávamos. Quantas vezes nós nos colocamos num lugar de comodismo, e aí achamos que a nossa vida está estagnada porque Deus nos esqueceu, mas não. Muitas das vezes é porque nós paramos de buscar a Ele como era para ser buscar. Muitas das vezes esquecemos de buscar, pois, os céus, e esquecemos que as coisas naturais também são resolvidos pelo sobrenatural de Deus. Quando nós oramos, mesmo que os céus pareçam de bronze, mas quando nós continuamos cada vez mais incessantes, incomodando os céus, nós vemos que o Senhor, Ele desce cada vez mais com o teu poder, com a tua glória, cada vez mais com a tua autoridade sobre nossas vidas. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, irmãos, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Sabe por quê? Porque quando nós colocamos o Senhor em primazia em nossas vidas, Ele opera, Ele vai operando. Às vezes no começo nós nem reparamos muito, mas às vezes é um remédio que para de comprar aqui, é algo que Deus vai provendo ali, é uma enfermidade quando você menos espera, quando você se dá por, quando você se liga, você já não está mais com ela ali. Então quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais Ele vem restituindo a nossas vidas. Quanto mais nós glorificamos, mesmo que gemendo e chorando, mesmo que muitas das vezes não conseguindo falar uma palavra, mas somente por derramarmos lágrimas de joelhos na presença de Deus, Ele já vai operando, Ele vai colhendo lágrima por lágrima, e Ele vai respondendo às nossas lágrimas, porque muitas das vezes o que a nossa boca não consegue professar, o nosso coração, o nosso espírito, ele se achega até o Espírito de Deus, e assim o Espírito Santo do Senhor, ele sabe aquilo que nós estamos colocando no altar dele. E quando nós nos colocamos como sacrifício vivo no altar do Senhor, porque nós vemos que hoje não necessitamos de montar mais um altar e sacrificar animais, não. A partir do momento que nós buscamos cada vez mais em unidade consertarmos o nosso altar e colocarmos a nossa vida como sacrifício vivo no altar do Senhor, fazemos como semelhantemente Elias fez contra os profetas de Baal, ao qual estava ali o altar totalmente bagunçado, despreparado para um sacrifício ao Senhor, mas ele sacrifica, purifica, jogando água, e joga água, e joga água. Limpou, está arrumado, lá vem sacrifício. Quando nós buscamos ao Senhor em primazia, quando nós estamos em fé, porque igreja, essa mulher, com certeza a palavra não fala, mas só de ela ter confiado, levantado do cantinho que ela estava, encurvada do jeito que estava, se a chegar até o mestre, já é uma prova de fé muito grande, irmãos. Porque há 18 anos aquela mulher passava por aqui.
Mas nós vemos que o Senhor, Ele não quer saber de tempo, Ele não quer saber de quantidade, Ele quer saber de fidelidade, Ele quer saber de obediência. Se talvez aquela mulher não tivesse obedecido o chamar de Cristo, ela não tivesse levado a bênção dela para casa. Mas a partir do momento que ela ouviu o chamado do Mestre, atendeu o chamado do Mestre, se pôs na posição, mesmo que toda torta, mesmo que Cristo Ele nos chama da forma em que estamos, para fazer o querer e a vontade dEle em nossas vidas. Há muitas coisas que permanecerão em nossas vidas como o espinho na carne de Paulo, mas existem outras inúmeras coisas que, se nós crermos e confiarmos no Senhor, se nós somente nos colocarmos na posição de joelhos com a boca no pó, ao qual muitos acham, igreja, que as maiores batalhas são travadas com armas na mão, com exércitos e pelotões para lá e para cá, mas saibam que as maiores das autoridades humanas temem um servo e uma serva do Senhor de joelhos dobrados buscando a Ele, porque de joelhos eles sabem que um servo e uma serva do Senhor não vai precisar disparar um tiro sequer, não vai precisar desembainhar espada nenhuma, porque é o Senhor quem pelejará, porque é o Senhor quem entrará na causa e fará o mover, o querer e a vontade dele. Nós estamos aqui não buscando ao homem, mas buscando a Deus. Que o nosso alvo seja cada vez mais e mais aquele que está no centro, aquele ao qual é Cristo Jesus, que outrora veio nessa terra. Irmãos, Mateus 26 vai falar, Ele foi crucificado na cruz, mas nós vemos que no capítulo seguinte, Ele ressuscitou. A cruz foi ocupada, mas a tumba estava vazia, o sangue foi vertido, mas Ele foi glorificado e está à direita de Deus, como nosso grande sumo sacerdote, ao qual nos leva ao Deus Pai, que tem cada vez mais provido e proverá sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Por gentileza, rápido, aqueles que quiserem uma oração, venham aqui na frente, por favor, porque Deus, Ele há de fazer grandes coisas, não só na vida dos irmãos e das irmãs, mas na família e também nos familiares, vizinhos, entre outros. Nós sabemos que Deus